A nossa bolsa B3 teve uma alta de mais de 12% em janeiro desse ano. Já acumula 17% e não chegamos no final de fevereiro. Mas tem muita gente que está fora da bolsa e perdeu essa alta. A questão é por que tem muito investidor que está fora? A primeira coisa que vem à nossa cabeça é a volatilidade, né? Como nós sabemos, é um ativo volátil, então as pessoas às vezes não se sentem à vontade, tem uma queda, sai, fica esperando a hora maravilhosa de voltar. Tem questões, às vezes, políticas, geopolíticas, que o investidor não se sente à vontade e acha melhor ficar de fora. Enfim. A questão é que, normalmente, essas pessoas elas têm uma ideia excelente, que é entrar num melhor momento. A ideia é excelente. O problema é que é inexequível. É inexequível, esse é o famoso market timing. Ele é uma ilusão, né? E esse vídeo é para mostrar que isso não é possível. Eu vou usar dados de um documento que é público, né? Princípios de sucesso para investimentos globais. Eu pego 2 slides lá, do JP Morgan, eles atualizam isso todo ano. E vou mostrar também, vou dar o exemplo para falar de Brasil do que aconteceu aqui em 2023, para mostrar que o melhor realmente não é ficar tentando acertar o que vai acontecer no mercado, porque isso não é possível, né? Eu vou mostrar isso com dados, com números. Vou aproveitar aqui agora e vou botar o slide que eu comentei, né? Nós temos aí então um dos 2 slides que eu comentei, em cima o Ibovespa, abaixo o S&P 500, né? São gráficos que mostram quedas intra-ano, né? Ou seja, a queda que ocorreu, a maior queda, né, durante aquele ano calendário, e os retornos, né, o fechado desse ano, né? Nós temos aqui, por exemplo, então, no Ibov, em 2003, menos 18% no intra-ano e fechando em 97%. Nós temos em 2020, na pandemia, com quase 50% de queda, menos 47%, e fechando em 3%. E temos ali em 2023, menos 14%, fechando em 22%. Então, quando você olha esse número aqui, menos 14%, mas chegou a 22%. Ok, mas esse número ele acaba sendo frio, porque ele não mostra o dia a dia, né? Ele não mostra a volatilidade, os estresses intra-ano. Quando a gente olha esse ano, a coisa fica um pouco diferente. Nós temos aqui o Ibov, gráfico diário, com todo o ano de 2023. Notem o seguinte, cerca de 9 dias ali no início, uns 5% de alta. Depois, em 41 pregões, caiu, arredondando 15%. E aí nós tivemos 25% de alta em 88 dias. Mas notem que algumas quedas, né, isso aí não sobe em linha reta ao longo desse trajeto. Depois teve uma queda acentuada e praticamente ficou de lado durante 66 dias, né, com um retorno aí nesse período de, menos 8%, né, 7,9%. Agora, olha que interessante, nos últimos 2 meses, nos últimos 45 dias, a Bolsa subiu 18%. Olha, se a Bolsa fechou o ano com 22,8% e ela subiu 18% em 45 dias, se vocês fizerem a conta, vocês vão notar que foi praticamente 80%, 79%, de alta nos últimos 2 meses. Quem saiu por algum motivo, perdeu essa alta. Por quê? Porque é muito difícil saber quais períodos e quais dias serão excelentes dias. E eles fazem muita diferença. A gente continuando no estudo de JP Morgan, isso aparece de maneira assim inequívoca. Eles fizeram esse estudo, de 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 24, então na verdade são 25 anos. Tá? Se você pegar e deixar o seu dinheiro lá, você teria um retorno de 10,2%. Tá? Retorno anualizado de 10,2%. Dinheiro no S&P 500. Excelente. Se você perdesse os 10 melhores dias em 25 anos, você já ia perder pouco mais de 40% desse retorno. Nota que o retorno já vai para 6%, sai de 10,2% para 6%. Impressionante, perdeu os 20 melhores dias em 25 anos, já caiu para 3,6%. E pasme, se você perder 40 dos melhores dias em 25 anos de pregões, o seu retorno passa a ser negativo. Notem que informação importante.
Sete dos 10 melhores dias ocorreram em até 2 semanas após os 10 piores dias. Então ainda há uma recuperação, em 70% das vezes, considerável, bem significativa, em até 2 semanas. Então, se você é aquela pessoa que saiu, não aguentou, lá embaixo a queda, saiu e você vai esperar a poeira baixar, você muito provavelmente, mas muito provavelmente, vai perder uma parte significativa do retorno. E aí, isso vai ter um impacto, como nós vimos, absurdo no seu portfólio. Não dá para perder esse retorno. Não dá para perder esse retorno. Tem outros casos, tá? Tem um caso que tem uma aura aí de, vamos dizer assim, de lenda, né? Que foi um estudo da Fidelity. Ele já foi referenciado algumas vezes, o mercado todo conhece. Você acha papers falando, inclusive, de números, né, dele, mas, assim, algumas pessoas falam que tem uma aura aí de lenda porque a Fidelity nunca publicou ele, né? E a questão é a seguinte, a Fidelity ela teria feito um estudo para ver quais eram as melhores carteiras, né, os melhores portfólios da gestora. E o que aconteceu foi o seguinte, as melhores carteiras, as pessoas estão pensando, será que é o quê? Dividendos, small caps, value investing, growth? Mas não, as melhores carteiras eram carteiras de investidores que tinham falecido. As melhores carteiras eram as carteiras de mortos. Né? Por quê? Porque eles não mexiam na carteira. Porque eles não falavam, nossa, tá volátil demais, eu vou vender. Então eles mantinham a posição. Apesar dessa aura de lenda, tem um que não foi lenda. Tem a questão do fundo que o Peter Lynch, né, foi gestor. Ele foi gestor do fundo Fidelity Magellan Fund, foi gestor durante 13 anos, de 1977 a 1990, e o fundo, nessa época, teve maravilhosos 29% de rentabilidade ao ano, né, retorno anualizado. E eles quiseram saber, né, o quanto seus clientes, seus investidores estavam ganhando dinheiro. E o número que se tem é que, em média, né, digamos assim, o investidor médio estava ganhando por volta de 7%. Como alguém consegue investir em um fundo que rende 29% e ter 7% de rentabilidade ao ano? É fácil. Quando o fundo tinha volatilidade e quedas expressivas, o investidor saía, não aguentava. Quando ele andava bem, ele entrava, ou seja, ele ficava comprando topo e vendendo fundo. Não tem como. Tem que se manter investido. Aí você fala, não, mas eu não me sinto à vontade com essa volatilidade. Eu acho que é uma questão de você ajustar, né? E aí você tem que se ver como investidor. Você tem que ajustar a carteira ao seu perfil. Você não precisa ter 100% de renda variável. Comece com 10%. É algo subjetivo, mas você vai buscar isso aí. Você tem simuladores de carteiras que você coloca lá um fundo de ação, ele vai mostrar de 3 anos para cá como que isso funcionou, para você ver se você se sente à vontade. Então vamos ter um exemplo aqui, você colocou 10% de renda variável na carteira, e aí vem uma outra coisa, você manter de tempo em tempo esse risco da carteira dentro do risco que você pensou. Ou seja, o que é isso? Fazer rebalanceamento. Rebalanceamento é algo muito importante, mas assim, exequível, mas ao mesmo tempo um pouquinho difícil, porque ele um pouco mais para os extremos, ele se torna contra-intuitivo. Então, por exemplo, você tem 10% de renda variável na sua carteira. Olha, o mercado está demais, está excelente e esse negócio virou 20%. O que você deveria fazer, ou na verdade que você já deveria ter feito? Você pega ali metade disso, vende e volta aos 10%. Se a gente fosse fazer isso na prática, muita gente ia olhar e falar, não, mas espera aí, você está matando a galinha dos ovos de ouro. Isso aqui está rendendo que é uma maravilha. Isso não é matar a galinha dos ovos de ouro. Isso é você voltar o seu portfólio ao risco que você acha adequado para você. Note que se entrar uma crise, você tendo 20% na carteira, a queda vai ser o dobro do que era para ser, né, na parte de renda variável. E você talvez não se sinta à vontade, vai vender lá embaixo e vai doer mais do que deveria. Né? Então, quando você faz esse rebalanceamento, você não está matando a galinha dos ovos de ouro. Você está ajustando o risco da sua carteira.
Por isso que ele é contraintuitivo. O que está indo bem, você vai lá e vai cortar. Agora, notem que o rebalanceamento também é na queda. Então, você tem 10%. Aí, ali, na Covid, caiu 50%. Você tem que pegar dinheiro e colocar da renda fixa e botar na renda variável. E notem que isso não é botar dinheiro em furada. Não é botar dinheiro em furada. É ajustar o risco. Nesse ponto, é bom lembrar, na maioria das vezes o mercado volta logo. E a maioria dos melhores dias acontecem em até 2 semanas após os piores dias. Então você tem que, quando a coisa vai mais para o extremo, você tem que fazer esse rebalanceamento. Né? Quando a gente pensa nesses números, nesses dados, nesses 40 dias, que acredito que nenhum de vocês que estão assistindo se julguem capazes de saber quais são, você vê que na verdade você volta àquela questão de ter que pensar no longo prazo. Não acreditar em market time, que eu vou saber quais são os 40 dias, ou vai, pelo menos 20 dos 40 naquele período todo. E você chega à conclusão inequívoca que se manter investido é extremamente importante para a performance da sua carteira a longo prazo. Quanto mais você se mexer, maior a probabilidade de fazer besteira e, consequentemente, de degradar em muito a rentabilidade da sua carteira. Então, ajuste o risco, busque o risco adequado para você e se mexa o mínimo possível. Se possível, só para fazer os rebalanceamentos. Espero que tenha aprendido muito aí e até o próximo vídeo. Te aguardo lá.